A mágica dos juros compostos. Aprenda a usá-la e enriqueça. Olá, seja bem-vindo ao canal Investimentos para o Futuro. Hoje eu vou falar sobre a magia dos juros compostos e o poder que eles têm em transformar pequenos investimentos em grandes somas ao longo do tempo. É fascinante como o dinheiro pode crescer de forma exponencial quando os juros compostos estão em ação. Então vamos começar. Só peço que, por gentileza, que deixe seu like e se inscreva no canal. Então pegue seu caderno e uma caneta, pois terá muitas informações importantes para anotar. A viagem para o futuro, onde está a sua liberdade financeira, está apenas começando. Imagine que você investe uma quantia inicial e recebe juros sobre esse valor. Nos juros simples, você receberia apenas sobre o valor inicial investido, mas nos juros compostos, os juros são calculados não apenas sobre o principal, mas também sobre os juros acumulados anteriormente. Isso faz com que o dinheiro cresça mais rapidamente. Por exemplo, se você investe R$ 1.000 com um retorno anual de 10% ao ano, nos juros simples você teria R$ 100 de juros por ano. Mas nos juros compostos, no primeiro ano você teria R$ 1.100, e no segundo ano, os 10% seriam calculados sobre R$ 1.100, não apenas sobre os R$ 1.000 iniciais. Esse processo se repete a cada ano, criando uma curva de crescimento exponencial. Essa capacidade dos juros compostos de multiplicar o dinheiro ao longo do tempo é o que torna essa magia tão poderosa para investidores e pessoas que estão planejando seu futuro financeiro. O tempo é seu aliado ao investir. Entenda a mágica dos juros compostos. É preciso fazer grandes aportes mensais para ganhar dinheiro investindo? Não é preciso, mas muita gente acha que sim. Achar isso é um erro, e essa ideia está equivocada, além de não levar em conta um outro quesito: o tempo. Um dos fatores mais importantes na construção de uma carteira sólida de investimentos é a boa e velha paciência, que tem tudo a ver com o uso do tempo como combustível, para potencializar os ganhos no longo prazo. Assim, compreender o papel do tempo no trabalho dos investimentos é de suma importância para fazer as escolhas certas. Quando se trata de investimentos, há uma fórmula que os investidores conhecem: os juros compostos. Esta é uma das ferramentas mais poderosas do mundo das finanças, capaz de transformar pequenas quantias de dinheiro em fortunas ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos explorar a mágica dos juros compostos e como você pode usá-la a seu favor para construir um futuro financeiro sólido. Quanto mais tempo o dinheiro trabalhar para você, melhor ele irá performar. Então, quanto antes você começar a investir, mais fácil será a construção da riqueza no longo prazo. Esse e outros insights valiosos fazem parte de um passo a passo, criado pelo canal, com o objetivo de ajudar investidores a organizar o orçamento mensal e, principalmente, fazer o dinheiro trabalhar de forma inteligente ao longo do tempo. Albert Einstein uma vez disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende, paga. O poder do tempo nos juros compostos é como uma receita de bolo que fica cada vez mais saborosa, quanto mais tempo fica no forno. Imagine que seu dinheiro é a massa do bolo, e os juros compostos são o fermento mágico, que faz ele crescer de forma exponencial. No começo, pode parecer que está demorando, como esperar o bolo assar, mas a paciência é recompensada quando você finalmente saboreia aquela fatia de crescimento financeiro delicioso. Então, quanto mais cedo você colocar seu dinheiro nesse forno dos investimentos, mais fofinho e suculento ele ficará lá na frente. Assim como na cozinha, onde algumas receitas precisam de tempo para marinar e se desenvolverem completamente, os juros compostos precisam de tempo para fazerem sua mágica. Cada ano que passa é como mais uma camada de sabor e valor adicionado ao seu investimento. Quando você entende isso, e com investimentos regulares, você ganha os juros compostos, você acumula mais patrimônio, rompe com o sistema, deixa de ser escravo dele, e passa a ser dono da sua própria liberdade financeira, vence a corrida dos ratos. Fuja desse sistema, ele apenas te escraviza, e te induz a produzir mais para enriquecer o sistema. Poucas pessoas, porém você sempre continuará pobre e dependente dele para sobreviver apenas, vivendo de migalhas. O que são juros compostos?
Explicando de forma simplificada, eles geram juros sobre juros. Ao contrário dos juros simples, que são calculados apenas sobre o valor inicial do investimento, os juros compostos levam em consideração o valor inicial mais os juros acumulados até o momento, causando uma espécie de efeito bola de neve. Eles são recorrentes nas relações comerciais, nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até mesmo no atraso do pagamento de contas. Juros simples versus juros compostos. Quando você contrata algum serviço financeiro que tem a taxa de juros calculada por juros simples, é possível saber exatamente qual valor vai pagar até o fim das parcelas definidas. Já o tempo influencia os juros compostos. Ou seja, o prazo total da transação faz toda a diferença, e o valor final pago em juros é variável, de acordo com o tempo de duração total da operação. Os juros compostos têm dois lados. Sendo assim, eles podem ser o protagonista de uma excelente estratégia para o investidor, e o vilão, como ocorre na ausência de um planejamento financeiro ao quitar uma dívida. Se você contratar um empréstimo por juros compostos, quanto mais tempo demorar a quitar, mais juros terá que pagar. Tempo e consistência nos juros compostos são como os ingredientes-chave para fazer uma receita de sucesso financeiro. Imagina num exemplo hipotético, você que tem o hábito de todo dia gastar R$ 10 com um lanche, agora se ao invés de você comer esse lanche, você investir esse valor todo mês por 2 anos, veja o montante que você conseguiria acumular. Nesse período só de juros deram mais de R$ 843. Parece pouco, de fato pode até parecer, mas os juros compostos precisam de tempo para ser turbinado e crescer exponencialmente. Veja esse mesmo exemplo por um período de 5 anos. Só de juros deram mais de R$ 6.100, representando mais de 25% do montante final. Agora, para provar como o poder do tempo é avassalador nos juros compostos, essa mesma quantia por 10 e 15 anos dariam. Por 10 anos só de juros deram mais de R$ 30.000, representando mais de 45% do montante final. Para finalizar esse exemplo, veja num caso hipotético de 15 anos. Os juros acumulados seriam bem maiores que o valor investido, e eles representariam quase 62% do valor total. Assim é o efeito do tempo. Quanto mais tempo o dinheiro for aplicado, maior será o retorno dos juros compostos. Assim cria um efeito conhecido como efeito bola de neve nos investimentos, porque os juros incidem também sobre os juros e não apenas sobre o montante inicial. O tempo é o grande aliado dos juros compostos. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo seu dinheiro terá para crescer exponencialmente. É como plantar uma árvore. Quanto antes você plantar, mais alta ela poderá crescer. Por isso, é importante ter paciência e permitir que os juros compostos trabalhem a seu favor ao longo dos anos. Além disso, a consistência é fundamental. Investir regularmente, mesmo que seja em pequenas quantias, contribui para o crescimento constante do seu investimento. É como regar a planta regularmente para que ela se mantenha saudável e cresça de forma estável. Juntos, tempo e consistência nos juros compostos criam uma combinação poderosa que pode transformar pequenos investimentos iniciais em grandes somas de dinheiro ao longo do tempo. Então, não subestime o poder desses ingredientes na sua jornada de construção de riqueza. Para os investimentos na bolsa de valores que geram frutos dos dividendos, esse valor pode ser ainda mais alto. Como a nossa estratégia é viver de renda através dos dividendos, os juros compostos são e serão um grande aliados. O bilionário Warren Buffett possuía cerca de $5.000 aos seus 14 anos. Ao longo do tempo, o investidor deu um exemplo de disciplina e paciência, deixando seu capital multiplicar ao longo de mais de 70 anos na bolsa. Com isso, o fator tempo, da fórmula dos juros compostos, auxiliou muito na valorização do seu patrimônio ao longo do tempo, o qual chegou a ultrapassar a marca dos $80 bilhões. E não só o fator tempo contribuiu para isso, mas também a paciência e a sua estratégia. Esse canal também já comentou sobre a história de Luiz Barsi Filho, que foi da pobreza a um patrimônio bilionário em reais. Esses dois exemplos são claros, que é possível qualquer pessoa, por mais pobre financeiramente que seja,
Pode chegar a um patrimônio elevado que atenda às suas necessidades e que traga a sua liberdade financeira e a opção de viver de renda sem ter a necessidade da dependência exclusiva do trabalho, ou a aposentadoria como meio de sobrevivência. Existem vários relatos de pessoas que eram pobres, e com paciência, disciplina, investimentos e com fator tempo, conseguiram a sua liberdade financeira. Viu como o grande Albert Einstein tinha razão quando disse: quem entende ganha. Quer um exemplo de uma pessoa que não entende o valor dos juros compostos e acaba pagando valores absurdos, sendo escravos do sistema? Veja o absurdo. História real apresentada pelo Jornal da Band, tem disponível no YouTube. Título: dívida de R$ 5.000 se transforma em dívida de quase R$ 1 milhão. Uma jovem em 2020 no auge da pandemia, após ficar desempregada, viu uma dívida de R$ 5.000 no cartão de crédito em apenas 3 anos ir para quase R$ 1 milhão, cuja taxa anual cobrada é de mais de 400%, média comum entre os bancos. Apesar de agora ter lei que limita esse valor a taxas bem menores, mas mesmo assim, ainda com valor podendo chegar a 100% anual. Ou seja, quem não entende paga e paga muito caro. Para esse canal, não consideramos a poupança como um bom investimento, pois a rentabilidade é baixa, muitas vezes bem abaixo da inflação. Nunca invista em algo que você não conhece. O Warren Buffett, sendo considerado um dos maiores investidores do mundo, sempre diz: nunca invista em algo que você não conhece. Por isso esse canal trará assuntos para melhorar e ampliar seu conhecimento, porém acreditamos que você deve sempre buscar mais e mais conhecimento, pois ele te livrará dos investimentos ruins, arriscados e aqueles que parecem seguros, porém com baixa rentabilidade como a poupança. Leia bons livros sobre investimentos, acompanhe sempre o canal, faça cursos. Isso te ajudará a evoluir e aprender a dar passos largos em busca da tão sonhada liberdade financeira. Fatores dos juros compostos que são tão poderosos no mundo dos investimentos. 1. Exponencialidade do crescimento. Nos juros compostos, o dinheiro cresce de forma exponencial. Isso significa que, à medida que os juros são reinvestidos e calculados sobre o montante acumulado, o crescimento se acelera progressivamente. No início, pode parecer que o aumento é lento, mas com o tempo, o crescimento se torna significativo. 2. Reinvestimento dos juros. Uma das chaves dos juros compostos é reinvestir os juros ganhos. Isso significa que não apenas o valor principal está gerando retorno, mas também os juros acumulados ao longo do tempo. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, mais impacto dos juros compostos tem no crescimento do capital. 3. Efeito do tempo. O tempo é um aliado poderoso dos juros compostos. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo seu dinheiro terá para crescer e se beneficiar dos juros compostos. Por isso, o conceito de começar cedo é enfatizado por muitos especialistas em finanças pessoais e investimentos. 4. Importância da taxa de retorno. A taxa de retorno ou taxa de juros é fundamental para determinar o impacto dos juros compostos. Quanto maior a taxa de retorno, mais rápido o dinheiro crescerá. No entanto, é importante considerar o equilíbrio entre retornos elevados e o risco associado a esses investimentos. 5. Planejamento financeiro. Os juros compostos são uma ferramenta poderosa no planejamento financeiro de longo prazo. Eles podem ser utilizados para objetivos como aposentadoria, educação dos filhos, compra de imóveis, entre outros. O hábito de poupar e investir regularmente, aliado aos juros compostos, pode criar uma base sólida para a construção de riqueza ao longo do tempo. A importância da renda extra. Quando se trata de renda extra e investimentos adicionais, os efeitos dos juros compostos podem ser bastante significativos a longo prazo. Os juros compostos são poderosos porque não apenas ganham juros sobre o principal inicial, mas também sobre os juros acumulados ao longo do tempo. Se você está gerando uma renda extra e decide investi-la, isso pode aumentar o principal que está ganhando juros compostos. Quanto mais cedo você começar a investir essa renda extra, mais tempo ela terá para crescer. Isso pode resultar em um efeito bola de neve, onde o dinheiro investido gera mais dinheiro, que por sua vez é reinvestido para gerar ainda mais dinheiro. Renda extra pode ser um trabalho extra,
promoção, mudança de trabalho visando ganhar mais, fazer horas extras, vender alguma coisa, qualquer coisa que vai gerar um dinheiro a mais para poder investir. Vamos ilustrar com um exemplo simples. Suponha que você tem um investimento inicial de R$ 10.000 com um retorno anual de 12%. Se você não adicionar mais dinheiro ao investimento, após 10 anos, seu investimento terá crescido para aproximadamente R$ 33.000. Nesse caso você teria apenas R$ 23.000 de juros acumulados. Agora, se você adicionasse uma renda extra de R$ 1.000 por mês ao investimento e mantivesse o mesmo retorno de 12%, após 10 anos, seu investimento seria de aproximadamente R$ 265.000, sendo só de juros mais de R$ 135.000. Você pode ver que a adição da renda extra resultou em um aumento significativo no valor final do investimento, devido aos efeitos dos juros compostos. Agora esse mesmo exemplo após 30 anos, veja o resultado. Nesse exemplo os juros acumulados representam mais de 90% do valor acumulado. Parece mágica e realmente é. A mágica dos juros compostos, aliada ao tempo, uma combinação exponencial nos seus investimentos. Em resumo, a renda extra e os investimentos adicionais podem ter um impacto poderoso nos juros compostos, ampliando o potencial de crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. Agora imagine o poder da renda extra, mais os reinvestimentos dos dividendos recebidos dos investimentos na bolsa de valores. O efeito seria alucinante no valor acumulado. Disciplina, foco, paciência e muita determinação. Essas palavras são simples, mas quando bem aplicadas em todas as áreas da nossa vida, elas são transformadoras, mudam vidas e nos levam a lugares jamais imagináveis. Foque no longo prazo, fuja do imediatismo do dia a dia. Focar no longo prazo é uma ótima abordagem para muitas áreas da vida, desde investimentos até metas pessoais e profissionais. Isso pode ajudar a manter o foco nas coisas que realmente importam e evitar distrações do dia a dia. Como você aplica esse princípio na sua vida? Focar no longo prazo pode ser feito de várias maneiras, dependendo dos seus objetivos e áreas de interesse. Aqui estão algumas dicas. 1. Defina metas de longo prazo. Identifique objetivos que você deseja alcançar a longo prazo, seja na carreira, nos estudos, nos relacionamentos ou nas finanças. Estabeleça metas claras e realistas para guiar suas ações diárias. 2. Priorize o que é importante. Concentre-se nas atividades e tarefas que contribuem significativamente para suas metas de longo prazo. Isso pode exigir que você aprenda a dizer não a coisas que não são essenciais ou que distraem. 3. Planeje com antecedência. Faça planos estratégicos que abranjam não apenas o presente, mas também o futuro. Isso pode incluir planos de carreira, planos financeiros e planos para o desenvolvimento pessoal. 4. Mantenha a disciplina. A consistência e a disciplina são fundamentais para alcançar objetivos de longo prazo. Mantenha o foco mesmo quando as coisas ficarem difíceis ou quando houver obstáculos no caminho. 5. Aprenda com os erros e ajuste o curso ao longo da jornada. Esteja aberto a aprender com os desafios e fracassos ao longo do caminho. Se puder aprender com erros e conselhos de outras pessoas é melhor ainda, assim você vai poupar tempo e dinheiro. Use essas experiências para ajustar sua abordagem e continuar progredindo em direção aos seus objetivos de longo prazo. Seja como um bom jardineiro, cuide dos seus investimentos com o mesmo cuidado com que ele cuida do jardim dele. Como essa jornada é dinâmica, com a paciência e com o tempo, e principalmente com o aprendizado acumulado ao longo desse percurso, invista em conhecimentos, você será e fará diferença no meio que vive. Além de um patrimônio considerável, você acumulará um conhecimento muito grande, que vai te ajudar na acumulação de mais patrimônio. Como também você poderá ajudar outras pessoas nessa jornada incrível do enriquecimento através da aplicação da magia dos juros compostos. Ensine seus filhos e netos, amigos, familiares, quebre essa roda da tão nociva que é a corrida dos ratos. Transmitir conhecimento é tão gratificante, como acumular riqueza através do conhecimento. Ensine as pessoas a não depender do governo para sobreviver, não ser dependente de aposentadoria ou qualquer outro benefício do INSS. Ative os juros compostos através dos investimentos. Esse canal já vem abordando alguns conceitos sobre investimentos em renda variável, principalmente em investimentos em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior,
entre outros. Já comentei sobre os cálculos necessários a se fazer sobre como definir o preço teto a se pagar, como outros conceitos para fazer um bom investimento. Acredito que esses investimentos, quando bem analisados, medidos os riscos e usados de forma correta, serão um impulsionador para ativar o efeito de bola de neve dos juros compostos. Traremos vários assuntos, que te ajudará a saber como analisar cada ativo antes de investir, e após investir, de acompanhar cada investimento. Acredito que essa seja a chave do sucesso e da tão sonhada liberdade financeira. Seja dono do seu tempo, não seja escravo do tempo. Quando a gente entende isso, a gente começa a ganhar dinheiro, usando o tempo a nosso favor. Ganhe dinheiro mesmo enquanto está dormindo, passeando, se divertindo. Quando você coloca o dinheiro para trabalhar por você, é isso que acontece. Infelizmente, a maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro, gastando muitas horas do seu dia para isso, para ganhar pouco dinheiro. Quando na verdade, é o dinheiro que deve trabalhar para ela, gerando riquezas através dos juros compostos. Também considere trabalhar para você mesmo, desenvolvendo alguma atividade, tipo cabeleireira, tenha seu próprio salão. Se você é um bom pedreiro, monte sua própria firma de construção civil, abra seu próprio negócio, são tantas as possibilidades. Mas mesmo que você trabalhe para você mesmo, tenha o hábito de poupar para investir, acumulando riqueza através da magia dos juros compostos. Então, para finalizar, tenha objetivos claros, tenha foco, principalmente tenha disciplina e paciência. Os obstáculos vão aparecer, mas você saberá como lidar com eles. Lembre-se, as sementes plantadas hoje darão árvores que vão dar frutos, e você vai colher e se saborear com eles. Viver de renda, ter o poder de tempo nas nossas mãos. Essa é a mágica dos juros compostos. Quem entende ganha, quem não entende, paga. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do assunto de hoje, nessa viagem fantástica e fascinante que é o mundo dos investimentos. Bolsa de valores não é sorte ou cassino, como alguns pensam. Basta apenas estudar e adquirir conhecimentos. Você verá que com conhecimentos as coisas começam a fazer sentido, os medos começam a ir embora. O melhor investimento que você pode fazer é isso, investir e poupar para investir. Esse canal trará muitos assuntos sobre finanças, e investimentos em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, são tantas as possibilidades. Enfim, peço que se gostou do assunto, comente, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho. Isso motiva para que eu possa sempre estar melhorando, e trazendo mais assuntos nessa área, que possa te ajudar, como um dia eu fui ajudado. Assistam os outros vídeos disponíveis no canal, eles também vão te ajudar a compreender esse assunto e também irá te ajudar nessa jornada, em busca do conhecimento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.